Quem já perdeu uma oportunidade por desleixo? Eu já. Às vezes a gente fica olhando assim para nossas vidas e a gente percebe que boas oportunidades são perdidas porque nós não colocamos o nosso empenho naquilo que deveríamos. E perdemos boas oportunidades. Todos os anos, quando nós assistimos aos jornais, quando está falando a respeito do vestibular, nós vemos aqueles jovens correndo para poder encontrar o portão ou entrar, né, dentro da escola onde eles iriam prestar a prova para o vestibular, e eles chegam atrasados. Por um desleixo da parte deles, eles se atrasaram para chegar em algo que seria tão importante para a vida deles. Alguns atrasam 1 ano nos seus planos por conta disso. Né? E às vezes a gente também perde uma boa oportunidade de entrevista de emprego. Né? Por quê? Porque não nos planejamos para o trânsito da cidade que nós bem conhecemos, e em função disso nós podemos perder boas oportunidades. Mas existem oportunidades que não podem ser perdidas. E o que dizer então de uma oportunidade que é uma oportunidade eterna? A sua alma, ela está bem encaminhada, está bem direcionada? Será que nós não estamos perdendo por desleixo da nossa parte algo que seria eterno para nós, algo que seria bom para nós, para toda a eternidade e não somente para essa vida? Muitas vezes nós somos desleixados com a palavra de Deus, com o conselho de Deus, a sua revelação para o homem, e isso faz com que nós vivamos uma vida medíocre, inferior àquilo que deveríamos viver. Vamos ver o que a palavra de Deus ela diz. Em 3 textos nós vamos analisar hoje, e o primeiro texto que eu quero convidá-los está lá em Êxodo, no capítulo 12, e fala a respeito de oportunidades espirituais, e isso vai nos direcionar para a mais importante das oportunidades que é dada a todo homem que pisa sobre essa terra. Êxodo capítulo 12. O versículo é o 11. Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Vamos ler mais uma vez esse texto? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, estudar aqui juntamente com os irmãos, diz respeito à Páscoa estabelecida por Deus. Essa Páscoa não é a Páscoa que é comemorada aqui no Ocidente. Brasil, Estados Unidos, México, os países da Europa, alguns países da África comemoram um tipo de Páscoa que não é a Páscoa referida aqui no texto. Essa é a verdadeira Páscoa estabelecida pelo Senhor Deus ao povo de Israel. E quando ele fala aqui no versículo 11, no início, assim, pois o comereis, ele está falando a respeito de um cordeiro. Um cordeiro jovem que havia sido sacrificado pelo povo de Israel para que eles pudessem se alimentar daquele cordeiro. E ele deveria ser assado, não poderia ser cozido. E isso tudo era um prenúncio daquilo que Deus estava por fazer. De forma mais imediata, Deus estava para libertar o povo de Israel da escravidão que eles sofriam lá no Egito. O povo de Israel era servil, era um povo que servia aos egípcios. E eles estavam para serem libertados da opressão egípcia. E Deus estabeleceu para o povo de Israel que eles deveriam fazer uma cerimônia. Essa cerimônia é chamada de a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer com os seus lombos cingidos, ou seja, pela forma de vestimenta que eles utilizavam naquela época. Quando eles iam fazer grandes caminhadas, eles precisavam fazer certas amarrações nesses seus vestidos para que eles pudessem caminhar sem nenhum atrapalho, para que nada os atrapalhasse, para que eles pudessem fazer grandes jornadas. Quando você olha para aqueles corredores de maratona com aquele shortinho ridículo que eles utilizam, tem um sentido aquilo. É feio, mas o sentido daquilo ali é para eles não serem atrapalhados na sua performance de corredor.
Então, quando ele fala aqui para que o povo tivesse com seu lombo cingido, é para que não houvesse nada na sua vestimenta que o atrapalhasse na jornada que eles iriam empreender logo em seguida. Note que ele fala também, no versículo 11, que além dos lombos cingidos, os vossos sapatos devem estar nos vossos pés, calçados, o vosso cajado nas suas mãos, ou seja, todo aparamentado para fazer uma jornada. E o comereis apressadamente. Não era para eles fazerem ali um banquete e ficar degustando ali aquele alimento. Era para eles se alimentar suficientemente com tudo aquilo que eles pudessem se alimentar e aguardar ao anúncio da saída daquele povo de dentro das terras do Egito. Aqui está implícito, irmãos, uma grande oportunidade para um povo que vivia sob a escravidão. E para um escravo não existe a melhor notícia do que a notícia da sua libertação. A notícia da libertação ela veio através de Moisés, que conversava diretamente com Deus, e Deus havia orientado Moisés a orientar o seu povo para que eles agissem dessa forma. Então eles estavam se preparando para se libertar daquela opressão. Havia ali uma grande oportunidade de libertação. Entretanto, aquele povo precisava estar preparado. Eles estavam aparamentados. E nada poderia impedi-los de concluir aquela jornada que Deus havia chamado eles a empreender. Logo à frente, logo depois, Deus de fato faz com que eles celebrem essa festa. Deus manda um anjo da parte do Senhor para matar os filhos primogênitos de cada um dos egípcios, mas o anjo do Senhor não adentrou nenhuma casa de um israelita para fazer a morte do filho primogênito, porque estava previsto dentro dessa cerimônia que o sangue do cordeiro, que precisava ser comido apressadamente, fosse espargido nos umbrais das portas do lado de fora, para que o anjo do Senhor, quando estivesse passando pelo arraial, ele olhasse para as portas marcadas e não adentrasse aquelas portas para ceifar a vida dos primogênitos. Deus fez exatamente como ele havia dito que iria fazer. O povo de Israel foi libertado da opressão do Egito. Eles aproveitaram aquela oportunidade segundo a palavra do Senhor. Um outro texto que fala a respeito de oportunidade está no Novo Testamento. Está lá em Lucas, no capítulo 12. Quero convidar a todos que abram nesse texto. Lucas, capítulo 12. Versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Diz assim: isso passado aproximadamente 2.000 anos, pouco menos, 1.500 anos aproximadamente. Aqui já na época de Jesus Cristo, e é o próprio Jesus Cristo falando: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Até aqui por enquanto, irmãos, nós vamos ler um pouco mais logo adiante. Mas percebam aqui que o termo utilizado no versículo 35, cingir os vossos lombos e acender as suas candeias, é o mesmo termo utilizado ali no Egito, há 1.500 anos atrás, quando Deus estava libertando o seu povo da escravidão. Aqui Jesus Cristo está falando a respeito da necessidade do povo de Deus estar preparado para a manifestação do seu Senhor. Numa forma alegórica ou numa forma ilustrativa, Deus estava exemplificando para o povo que estava ouvindo ele naquela época, de que haveria um momento em que o Senhor haveria de voltar. E o Senhor era uma referência a ele próprio. Assim como o cordeiro do sacrifício pascual era uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo, que haveria de derramar o seu sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. O sangue que foi colocado lá no umbral das portas significava que aquele que tivesse o símbolo ou sinal, o sangue de Jesus Cristo aspergido, essa pessoa estava livre da punição. A palavra Páscoa significa passar por cima, passar sobre. Ou seja, o anjo que olhasse para o sangue aspergido na porta, ele passaria sobre aquela casa.
ele não adentraria aquela casa, porque aquele anjo que estava ali da parte de Deus era um anjo justiceiro, para fazer a justiça que Deus havia estabelecido que haveria de ser feita pelo pecado dos homens. Quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. E aquele homem que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador em arrependimento dos seus pecados, está aspergindo o sangue do Cordeiro sobre si, de tal forma que quando Jesus Cristo voltar com seus santos anjos para fazer justiça sobre a terra, ele passará sobre aqueles que têm o seu sangue. Jesus Cristo está colocando uma marca sobre aqueles que o recebem como Senhor de suas vidas. Quando ele fala aqui de forma ilustrativa para aqueles irmãos que eles deveriam estar preparados, os seus lombos deveriam estar cingidos, ou seja, eles deveriam estar preparados para deixar essa terra quando Jesus Cristo voltasse. O exemplo que ele usa aqui é o exemplo de um senhor que foi fazer as suas festas, ou a festa de casamento. Ele saiu da sua casa, foi se casar e depois ele haveria de retornar para a sua casa. E ele deixou servos cuidando da sua casa. E aqui é uma analogia para o povo de Deus. Ele fala: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Que coisa mais desagradável é você chegar na sua casa e ter que ficar batendo na porta da sua própria casa e ninguém te abre a porta. De vez em quando acontece isso lá em casa. Quando eu não estou com a chave, eu tenho que chamar algumas vezes a minha esposa para que ela possa abrir o portão da minha casa. Mas imagina então quando você paga para pessoas cuidar da sua casa, para que pessoas estejam atentas para que quando você chegar você possa encontrar as portas abertas. Ou pessoas com tudo preparado para te recepcionar. Ele fala que nós devemos ser semelhantes àqueles homens que esperam a volta do nosso Senhor, das suas bodas, para que quando ele vier, logo que bater, possamos abrir-lhe a porta. Versículo 37, bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. É óbvio que quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele não veio aqui para dar uma lição de como nós devemos servir aos nossos senhores. Ainda que ele trate desses assuntos de forma indireta. Quando Jesus Cristo estava falando a respeito desse exemplo que ele estava dando, de um homem que havia de se casar e voltar para a sua própria casa, e que nós devemos nos considerar aqueles servos que esperam pela volta do seu Senhor, ele estava falando de algo espiritual e não de algo corriqueiro do dia a dia. Ele estava querendo dizer aqui que a volta do Senhor Jesus Cristo haverá de se assemelhar à volta de um Senhor que volta das suas bodas. E ele fala que são bem-aventurados, ou são felizes, ou se satisfarão aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai olhar para os homens que estão aguardando ansiosos pela sua volta, pelo seu retorno. Muitas pessoas têm dito que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas esse aguardar pela volta do Senhor Jesus Cristo requer alguns requisitos. Você não pode dizer que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo enquanto você está dormindo. Se você aplicar a analogia que está sendo utilizada aqui por ele. Porque o servo fiel é aquele que aguarda ele acordado, espera para abrir-lhe a porta, e não aquele que fala, eu estou esperando ao Senhor, mas eu vou dormir. Ou faz pior, né? Ele, como é o senhor da casa na ausência do seu senhor, ele sai a espancar os outros serviçais. Ele sai a fazer coisas que não é digna dele de fazer. Por exemplo, roubar a despensa do seu senhor. Fazer mau uso de tudo aquilo que o seu Senhor deixou aos seus cuidados. Muitas pessoas têm dito que têm aguardado a volta do Senhor Jesus Cristo, mas elas não estão aguardando a volta do seu Senhor.
Porque aquele que aguarda o seu Senhor, ele espera o seu Senhor em todas as horas, seja na primeira, seja na segunda, seja na terceira vigília. Ele não sabe que hora o seu Senhor volta, mas os seus trajes estão sempre preparados e a sua disposição para atendê-lo é sempre a mesma. Ele está vivendo a primeira hora da vigília como se o seu Senhor viesse. E se ele não vier, ele vai estar trabalhando da forma adequada durante aquele período. Se ele chegar somente na terceira vigília da noite, ele vai ter servido ao seu Senhor muito bem durante a primeira e a segunda. O que o Senhor Jesus Cristo está nos ilustrando aqui, irmãos? É que Deus quer que o seu povo esteja ansioso, aguardando o seu retorno. E não sejam servos displicentes ou descuidados na sua obra. Mas que nós estejamos servindo ao Senhor como se Ele tivesse para voltar daqui a 1 minuto. E a nossa postura deve ser a de quem está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Percebe que a analogia que ele faz aqui, ela remete também à questão da Páscoa, porque nós devemos estar preparados com os nossos lombos cingidos. Ou seja, todo aparamentado para que quando o Senhor voltar nós possamos abrir-lhe a porta. Muitas pessoas têm dito que está esperando ao Senhor Jesus Cristo, mas não está fazendo isso de fato. Pessoas que dizem que têm uma certa consideração por Jesus Cristo, mas o fato é que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que é o primeiro requisito para que você possa ser um servo do Senhor Jesus Cristo de fato. A palavra de Deus, ela nos instrui que todos nós somos pecadores. E que todos nós aqui somos automaticamente rejeitantes da palavra do Senhor e do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há ninguém que busque e não há ninguém que entenda, e que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Em outras palavras, o que o Senhor Deus está nos dizendo é que quando Ele olha para a população que existe no mundo, Ele não encontra coisas boas nos homens. Ele mesmo fala lá em Isaías que as nossas obras são como o trapo da imundícia. Jó, quando se refere a si mesmo, falando na ótica de Deus, ele fala que o homem para Deus é como um verme e o filho do homem como um vermezinho. Em outras palavras, quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos e amigos, nós devemos ter a verdadeira compreensão daquilo que Deus enxerga em nós. Não é pelas nossas obras que nós vamos nos achegar a Deus, não é pelos nossos méritos que nós conseguiremos a salvação, mas é nos arrependendo dos nossos pecados em verdadeira humildade e mansidão perante o Senhor Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada que possa ser levado a Deus e Deus possa olhar para aquilo e se agradar e dizer, por conta dessa sua obra eu vou te salvar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir para que Ele se compadeça de nós. E a compaixão de Deus pelo seu povo, pelos homens da terra, é que faz com que nós possamos nos tornar agradáveis a Deus. Aqui no versículo, ele continua dizendo, versículo 12, capítulo 12, versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, isso quer dizer, se ele viesse às 9 horas da noite, ou se ele viesse à meia-noite, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Só que voltando um pouco aqui no versículo 37, nós vemos aqui uma mudança na forma como as coisas acontecem. Percebe que se ele chegar e encontrar o servo vigiando, em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Vocês percebem aqui uma mudança na ordem das coisas? Você é servo, você está esperando o seu senhor chegar. Quando o seu senhor chega, o que você vai fazer? Vai lá e abre a porta para ele. Aí você pergunta para o seu senhor, Senhor, você quer se alimentar? Eu tenho preparado uma mesa ali. Aí ele vai lá, se senta na mesa. Você vai na cozinha, pega os alimentos, vai lá e serve ao seu senhor, vê se está tudo ok para ele, depois que ele se alimenta, tudo, você prepara, a cama dele já deve estar preparada, você vai saber se está tudo certo, você tem toda essa preocupação, o seu senhor está ali, você é servo dele, essa é a ordem natural das coisas, certo? Você servir ao seu senhor.
Só que o texto aqui ele fala de uma mudança nas coisas. Ele fala que se o Senhor chegar e você abrir a porta para Ele, se você estiver esperando Ele da forma adequada, eu vos digo que se cingirá. Quem se cingirá? O Senhor. Ou seja, Ele vai se preparar para servir. E Ele os fará assentar à mesa. Ele vai te convidar para se sentar juntamente com Ele na mesa. E Ele vai chegar a você e vai te servir. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o aguardam. Deus tem prometido que na sua volta Ele vai reunir o seu povo e o seu povo se assentará juntamente com Ele na sua mesa e Ele os servirá. Deus vai servir o seu povo. Aqueles homens como nós, que perante a palavra de Deus somos como o trapo da imundícia, aqueles que não podem fazer absolutamente nada para conquistar um local juntamente de Deus, pela misericórdia de Deus, vamos ser recebidos com honras na presença do Senhor. Se nós de fato formos remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo e estivermos ansiosos aguardando pela volta do nosso Salvador, quando Ele se achegar, Ele vai servir a nós dentro da sua casa, na sua mesa. E nós estaremos para sempre com Ele, sendo juntamente com Ele e o adorando. Isso aqui muda totalmente a perspectiva daquela esperança do homem. Ele não estava apenas ali na expectativa de esperar a vinda do seu Senhor para servi-lo, mas ele está esperando a vinda do seu Senhor para ser revestido de glória, para ser honrado por aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí a pergunta que eu faço é: você está preparado para a volta do Senhor? O versículo 39 ele fala assim: sabei pois isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É óbvio que se você soubesse o momento em que um ladrão vai chegar na sua casa, você se prepararia de todas as maneiras, avisaria a polícia, deixaria a sua casa, prepararia armadilhas, faria o que fosse necessário para não ser pego de surpresa, porque você de fato não seria pego. Só que não é assim com o Evangelho, e não é assim com a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou marcado o dia e hora da sua volta. Perceba, irmãos, que aqueles irmãos que viveram no passado, os irmãos que receberam essas palavras diretamente do Senhor Jesus Cristo, eles estavam ansiosos pela volta de Jesus Cristo e morreram nessa ansiedade. E Jesus Cristo não voltou ainda. Mas se Cristo tivesse voltado naqueles dias, teria encontrado homens prontos a abrir a porta para Ele. Prontos para deixar esse mundo com seus lombos cingidos, suas candeias acesas. Prontos para se reencontrar com o Senhor Jesus Cristo, com seus pecados totalmente limpos e purificados. Não havia nada que o segurassem aqui na terra. Não havia desejo carnal que o segurasse aqui na terra, mas o seu desejo estava totalmente transformado e eles estavam ansiosos para ser revestidos da glória que Deus tem prometido a todo aquele que crê. A questão é, você crê? Será que você crê de fato na volta do Senhor Jesus Cristo ao ponto de ansiar pela sua volta? Ao ponto de estar preparado hoje, amanhã, depois, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pela volta do seu Senhor? Porque estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. A volta do Senhor Jesus Cristo, a volta do Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que andou aqui pela terra, que foi morto pelos nossos pecados, é um dia que nós não sabemos qual será. Mas qual é o mandamento para o povo de Deus? Qual é o mandamento para o povo que habitará com Ele e será servido por Ele? O mandamento é que esteja ansioso, aguardando pelo seu retorno. E você tem que se perguntar se você tem essa ansiedade, se você anseia realmente pela volta do Senhor Jesus Cristo. 2 coisas podem acontecer. Ou você, como um crente relapso, não está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo, ou você, como um crente materialista, está muito envolvido com as coisas aqui na terra, de tal forma que está sufocado, e que você almeja tanto conquistar esse mundo, que você não quer viver tão depressa aquilo que Deus tem preparado.
Ou você de fato não está preparado para a volta de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo voltar hoje, qual será o seu destino? A palavra de Deus, ela diz que há um tempo propício para que nós possamos buscar a salvação. E o tempo propício para a nossa salvação é o hoje, é o agora, enquanto Deus, na sua misericórdia, está poupando esse mundo da condenação. Mas tem um dia em que Ele vai voltar. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é daqui a 7 anos. Quando será a volta de Jesus Cristo, não sabemos. Sabemos apenas que Ele voltará. E se nós acreditamos nisso, nós aguardamos ansiosos pela sua volta, pelo seu retorno. O último texto que eu quero ler com os irmãos está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu li esse texto na quarta-feira, mas eu quero relê-lo hoje. Porque assim como o apóstolo Pedro não se cansava de dizer as mesmas coisas, eu tenho não me cansado de dizer os mesmos textos. Capítulo 3, versículo 3. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma das maiores retóricas, ou uma das maiores contradições ou combate contra o cristianismo que existe, é o fato de que muitos homens, nos nossos dias, se dirigem ao cristão dizendo, você acha que o mundo vai acabar, mas olha, desde que o mundo é mundo, ele está do jeito que está e nada tem acontecido. E a palavra de Deus, ela chama esses homens de escarnecedores, porque eles falam de coisas que não sabem. Eles falam de coisas que eles não entendem. E eles sequer analisam os relatos históricos e também os relatos arqueológicos para poder emitir a sua opinião. Eles ignoram o fato de que grandes acontecimentos geológicos aconteceram em curto espaço de tempo aqui na Terra. E que esses acontecimentos aconteceram segundo a palavra de Deus que havia sido prometida. Deus havia falado para Noé que o mundo haveria de acabar em água num determinado período, e Noé construiu uma arca, e o mundo foi inundado pelas águas do dilúvio. E existem evidências fossilizadas e geológicas que comprovam esse acontecimento. Mas as pessoas deliberadamente, como diz aqui no versículo, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo o seu próprio desejo, os homens, pelo seu próprio desejo, querendo se parecer intelectuais ou querendo se mostrar como pessoas cultas, eles procuram falar de coisas sem considerar todo o contexto da criação e todo o contexto da história e todas as coisas que estão aí para nosso conhecimento. E eles emitem opiniões sem conhecerem aquilo que a palavra de Deus anunciou no passado e está relatado nas Escrituras e também na história do mundo. Eles deliberadamente escarnecem e dizem, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, onde está a promessa da vinda ou da volta de Jesus Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, para esses homens, o mundo é do jeito que ele é agora, desde da sua criação. Né? Uma criação que, segundo eles, não é uma criação divina, mas uma criação natural. Uma criação por forças ocultas, as quais nem eles mesmos conseguem explicar. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Ou seja, deliberadamente, pela sua própria vontade, eles ignoram porque querem ignorar mesmo. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, eles ignoram que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus falou, haja, e as coisas houveram. Deus disse, cria, e as coisas se criaram. Deus disse, haja vida, e a vida foi dada. Eles deliberadamente ignoram isso. Eles não querem discutir o assunto.
E muitas pessoas têm acreditado inocentemente nessa história que eles têm contado. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Primeiro lugar, Deus havia anunciado a Noé que haveria de destruir o mundo pelas águas do dilúvio. Deus cumpriu o que ele disse que faria. Segunda coisa, ele disse que agora o mundo está reservado como um tesouro, ou seja, está guardado, reservado como um tesouro, aguardando e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Deus diz que a sua segunda vinda vai ser um dia de glória para os homens que estão aguardando a sua volta. Mas para os ímpios será um dia de tormento, de angústia e de lamentação. Será um dia em que os homens serão lançados num local que foi criado para Satanás, não para os homens. Mas a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Deus vai fazer a divisão, a separação. E aqueles homens que não estiverem com Cristo serão lançados no lago de fogo que arde. Um local de tormento e angústia eterna, do qual o homem não poderá mais sair. Deus tem prometido que fará dessa forma. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso no tempo e no espaço. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia, não faz diferença. Ele é eterno, e para quem é eterno, essa questão do tempo é irrelevante. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor nosso Deus, Ele não vai retardar a sua promessa. Aquilo que Ele falou que ia acontecer, vai de fato acontecer. Esse mundo ele vai acabar. Os homens serão condenados e outros serão salvos. Mas os homens têm ignorado algo essencial no caráter de Deus, que está descrito aqui como a sua longanimidade, ou seja, a paciência de Deus. Deus é santo e Ele não pode tolerar o pecado. E o que nós mais fazemos nas nossas vidas é pecar contra Deus. O nosso simples fato de pensar já é uma ofensa a Deus, em muitas vezes. Quando nós pensamos em fazer o mal, nós já estamos pecando. Isso já era motivo mais do que suficiente para Deus derramar a sua ira justa sobre nós. Porque Deus não pode tolerar o pecado na sua presença. Entretanto, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está aguardando, Ele está dando tempo aos homens para quê? Para que, querendo Ele, que alguns não se percam, senão que todos venham a se arrepender. Qual é o chamado do Evangelho, então, que nós vemos aqui? A mensagem do Evangelho, que é chamado de boas notícias, é a notícia de que Deus está dando tempo para os homens se arrependerem dos seus pecados. E como é que o homem pode se arrepender dos seus pecados? Ele precisa primeiro compreender que ele é um homem pecador. Todos que nasceram sob esse sol está condenado ao inferno. E precisa se arrepender dos seus pecados perante Deus. Precisa colocar a sua situação diante de Deus de forma correta. Precisa ser reconciliado com Deus. Precisa realmente se sujeitar à autoridade de Deus. Nós precisamos nos colocar sob o julgamento de Deus e olhar para as nossas próprias vidas e reconhecer que nós não somos tão bons como nós pensávamos que éramos. E que nós precisamos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus já nos foi apresentada. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, seu próprio Filho para viver aqui na terra como homem e morrer como um pecador. Ele não tinha pecado nenhum, mas levou sobre si o pecado de todo o seu povo. E Deus puniu os nossos pecados em seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos estar hoje livres da condenação do pecado. Ou seja, os pecados que nós cometemos, se nós estamos em Jesus Cristo, já foram pagos uma vez por Ele e não será requerido de nós um novo pagamento.
de tal forma que nós estamos livres da ira de Deus. Isso se nós confessarmos os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, a palavra de Deus ela diz assim, no versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Será que nós andamos em trevas? O texto aqui ele fala que Deus é luz. E se nós estamos nele, nós devemos andar na luz. Mas se nós andamos em trevas, quer dizer que nós somos mentirosos. Quer dizer que nós não estamos em Deus. O que ele quer dizer com isso? Que se nós somos pecadores, se nós cometemos pecados reiterados nas nossas vidas, se existem pecados da qual nós não conseguimos vencer e continuamos insistentemente nele, e não temos demonstração nenhuma de arrependimento por eles, a palavra de Deus ela nos diz que nós somos mentirosos e não temos parte com ele. O versículo 10, lá do capítulo 3, ele diz assim: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, é passageiro. Essas paredes aqui, elas são passageiras. Se Jesus Cristo voltasse hoje, elas arderiam em fogo, se queimariam. O povo que está aqui dentro, se tiver arrependimento, se estiver andando em luz juntamente com Deus, estará com Deus, com Jesus Cristo. Mas se houver alguém aqui que ainda está em trevas, esse permaneceria. Versículo 9 do capítulo 1 de João diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que nós precisamos? O que você precisa? Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa reconhecer que você é um pecador e que você depende da misericórdia de Deus. Você depende do perdão de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O que nós precisamos reconhecer são os nossos pecados e confessá-los diante de Deus. Confessar que nós clamamos pela sua misericórdia para que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo nós possamos ser encontrados, preparados e aguardando a sua volta. Nós vimos que lá no Êxodo, lá no texto que nós lemos em Êxodo, quando foi estabelecida a Páscoa, o povo de Israel precisava estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Para o chamado para sair da terra. Como é que eles se preparariam ali? Eles precisavam ter o sangue do cordeiro aspergido na porta. Esse era o sinal para que eles não fossem alvos da ira de Deus. Logo depois veio o chamado. E como eles estavam preparados, eles não podiam voltar para dentro das suas casas e buscar alguma coisa que não tivesse preparado antes. Quando o arauto passasse chamando o povo de Israel para sair do Egito, eles tinham que sair imediatamente. Eles não podiam olhar para trás. Eles tinham que sair e seguir rumo ao deserto, em direção à terra prometida por Deus. Quando nós vemos o exemplo que foi dado por Jesus Cristo a respeito daquele Senhor que haveria de voltar das bodas, ele fala que nós devemos estar preparados. Como nós devemos estar preparados? Devemos estar preparados aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, mas a forma de estar preparado é ter o sangue do Cordeiro aspergido sobre nós. O sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo o pecado. Nós precisamos estar puros para estar na presença de Deus. Se você ainda não tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida, você ainda não está preparado para a volta do Cordeiro de Deus. Você precisa se preparar. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo em arrependimento dos seus pecados e buscar ser conduzido por essa palavra que Ele nos deu. Vamos ficar todos em pé. Vamos orar.
E você pode entregar a sua vida ainda hoje para o Senhor Jesus Cristo, em arrependimento dos seus pecados.